Olá, queridos viajantes. Hoje eu os levarei a um lugar incrível da África Ocidental, Gana. Este país, como um verdadeiro caleidoscópio, combina tradições vibrantes e uma modernidade pulsante. Imagine, de um lado, rituais ancestrais que são cuidadosamente preservados pelas tribos locais, e do outro, cidades em rápida evolução, com seus mercados movimentados e altos arranha-céus. Gana não é apenas um ponto no mapa, é um verdadeiro cruzamento de culturas, onde cada canto respira história. Eu reuni 15 fatos interessantes sobre Gana que não só vão surpreendê-los, mas também os farão refletir sobre quão diverso é o nosso mundo. Este caminho pela história, cultura e tradições de Gana será uma verdadeira viagem ao coração da África Ocidental. Segurem-se firme, há muitas surpresas pela frente. Quando falo sobre Gana, não posso deixar de mencionar que é o primeiro país da África que, em 6 de março de 1957, conquistou a independência do jugo colonial. Imagine como isso soava na época. Gana tornou-se um símbolo de esperança para muitos outros países africanos que apenas começavam a despertar do sono colonial. Sem dúvida, esse momento se tornou um verdadeiro catalisador para o movimento pela liberdade em todo o continente. Ao olhar para as cidades modernas de Gana, é difícil imaginar que, há apenas algumas décadas, era um mundo completamente diferente, onde os habitantes lutavam pelo direito de governar seu próprio destino. E assim, com a conquista da independência, Gana não apenas abriu caminho para outros países, mas também estabeleceu o tom para a luta pelos direitos e liberdades. Curiosamente, esse passo não se tornou apenas um evento político, mas sim um verdadeiro fenômeno cultural, inspirando artistas, músicos e escritores a criar novas obras que refletem o espírito de liberdade e luta. Sempre tive o desejo de saber como os habitantes locais realmente sentiram esse momento, que emoções e esperanças eles experimentaram. Mas, de qualquer forma, Gana se tornou um verdadeiro farol, mostrando o caminho para a liberdade e a autenticidade para toda a África. Ao passar para o próximo fato, não posso deixar de notar que este país também é conhecido por seu rico patrimônio cultural, que se formou ao longo dos séculos e continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Quando falamos sobre o nome de Gana, fica claro que não se trata apenas de uma palavra bonita, mas de uma referência a um dos impérios mais poderosos de seu tempo. A moderna Gana leva o nome do antigo Império Gana, que existiu entre os séculos 6 e 13. Sabe o que é mais interessante? Esse império estava localizado em terras que hoje fazem parte dos modernos Mali e Mauritânia. É surpreendente como um nome que vem de um passado remoto se tornou um símbolo não apenas do legado histórico, mas também da identidade nacional. Olhe para o mapa e você verá até onde se estendiam as fronteiras desse império, que era conhecido por suas rotas comerciais e riquezas, que atraíam muitos mercadores de diversas partes do mundo. Renomear o país em homenagem a esse império foi uma espécie de manifesto, enfatizando a conexão entre o passado e o presente. É como se você decidisse nomear seu novo apartamento em homenagem a um ancestral distante. Soa orgulhoso, não é? Assim, Gana não apenas adotou o nome de uma antiga civilização, mas o fez parte de sua identidade contemporânea, lembrando a cada habitante da grandeza de suas raízes. Sim, há um certo esplendor nisso, mas também uma ironia. Afinal, apesar de todas as conquistas, ainda vivemos em um mundo onde a história é frequentemente esquecida e a importância do patrimônio cultural se torna algo secundário. Mas Gana, aparentemente, decidiu resistir a essa tendência, e isso é verdadeiramente inspirador. O Lago Volta, amigos, não é apenas um enorme corpo d'água, mas sim
uma verdadeira história encapsulada nas suas águas. Imagine só, uma área de cerca de 8.500 quilômetros quadrados. Para comparação, é como se você decidisse encher uma cidade inteira de água. E quando eu vi pela primeira vez essa imensidão, onde não se vê nem fim nem começo, fui tomado por uma sensação de estar no fim do mundo, ou pelo menos na borda de um enorme aquário. E a linha costeira dessa maravilha da natureza supera 4.800 quilômetros. Sim, você não ouviu errado. São tantos quilômetros de costas que se pode explorar, desbravando paisagens incríveis, desde colinas verdes até vilarejos pitorescos. E tudo isso foi criado graças à barragem de Acossombo, que se tornou uma verdadeira maravilha da engenharia. Construída na década de 1960, a barragem não apenas transformou a paisagem, mas também forneceu eletricidade ao país, o que deu um grande impulso ao seu desenvolvimento econômico. Você poderia pensar que, ao criar um reservatório tão colossal, todos os recursos seriam utilizados, mas na verdade não foi tão simples assim. Mesmo nesse caso, como de costume, surgiram dificuldades e contradições. Alguns moradores locais perderam suas terras, enquanto outros ganharam empregos e novas oportunidades. É como na vida, sempre há um lado claro e um lado escuro. De qualquer forma, o Lago Volta não é apenas um corpo d'água, é um símbolo de mudanças e desafios, tanto para Gana quanto para toda a África. E sabe, às vezes, quando se olha para essa imensidão, percebe-se que a história continua, e todos nós temos um papel a desempenhar nela. Costa do Ouro não é apenas um nome poético, amigos. É um verdadeiro símbolo de riqueza e prosperidade. Gana, como vocês já devem saber, é o segundo maior produtor de ouro da África, atrás apenas da África do Sul. E para que vocês compreendam a magnitude, ela está entre os 10 maiores produtores de ouro do mundo. Pensem por um momento na quantidade de lingotes brilhantes e sedutores que se escondem nas entranhas deste país. Sempre fiquei impressionado ao ler sobre como a mineração de ouro se tornou uma parte essencial da economia de Gana. Aqui, o ouro não brilha apenas, ele literalmente embeleza a vida dos habitantes locais. Vocês não vão acreditar, mas as minas de ouro, espalhadas pelo país, não só oferecem empregos, mas também criam comunidades inteiras, onde as pessoas vivem, trabalham e sonham com um futuro repleto de prosperidade. Lembro-me de que, uma vez, ao folhear fotos de antigas minas, senti-me quase um explorador, pois cada mina é uma história cheia de esperanças e desilusões. Então, quando estiverem em Gana, não se esqueçam de visitar uma dessas minas. É a chance de ver como a história e a modernidade se entrelaçam no verdadeiro ouro, que ao longo dos séculos foi buscado não apenas pelos locais, mas também pelas potências coloniais. Aqui, na Costa do Ouro, cada pedra tem sua própria história, e cabe a vocês desvendá-la. Enquanto falamos sobre as riquezas de Gana, não podemos deixar de lado mais uma joia de sua economia, o cacau. Imagine, isso não é apenas um doce, mas sim a verdadeira base da prosperidade do país. Gana ocupa o segundo lugar no mundo em produção de cacau, atrás da Costa do Marfim. Não é à toa que dizem que o chocolate não é apenas uma sobremesa, mas sim uma verdadeira cultura. Cerca de 30% das receitas em moeda estrangeira do país vem da exportação de grãos de cacau. E isso é um número impressionante, concorda? Os agricultores locais, muitas vezes com pequenas parcelas de terra, continuam a usar métodos tradicionais de cultivo que são passados de geração em geração. Imagine como eles, com dedicação e paciência, plantam e cuidam das árvores, sabendo que seu trabalho é o que abastece as fábricas de chocolate ao redor do mundo. O cacau não é apenas um produto,
é uma parte fundamental da indústria global do chocolate. E quando você saboreia seu chocolate favorito, pense em quantas pessoas trabalham para que esse momento se torne possível. Eu mesmo tive a oportunidade de experimentar grãos de cacau frescos em uma das aldeias, e foi uma explosão de sabor. Aromáticos e levemente amargos, deixaram em mim impressões tão vívidas que comecei a refletir sobre o quanto de trabalho está envolvido na criação de cada barra de chocolate. Portanto, quando estiver em Gana, não deixe de visitar as plantações de cacau. É não apenas uma chance de experimentar algo diferente, mas também uma oportunidade de ver como a história e o esforço de pessoas comuns tornam o mundo mais doce. Quando se fala das riquezas culturais de Gana, não se pode deixar de mencionar um fenômeno tão surpreendente como o Adinkra, uma verdadeira linguagem simbólica que tem suas raízes nas tradições do povo Akan. Esses símbolos não são apenas padrões bonitos, mas carregam profundas mensagens e filosofias, refletindo os valores de vida e a visão de mundo dos habitantes locais. Imagine que cada símbolo que você vê nas roupas ou na arquitetura conta sua história única. Por exemplo, Gyenyame, que se traduz como a onipotência de Deus, nos lembra que as forças superiores estão sempre conosco. Ou, ainda, o símbolo Sankofa, que nos convoca a não esquecer nosso passado, pois é dele que extraímos a sabedoria para o futuro. E claro, Duenimen, o símbolo da força e da humildade, que mostra como é importante conciliar poder com a compreensão de nossas raízes. Apenas imagine como esses símbolos se entrelaçam em tecidos, joias e até mesmo no design moderno. Eles são como uma ponte entre o passado e o presente, ajudando a preservar a identidade do povo. Ver isso ao vivo é compreender quão rica e diversificada é a cultura de Gana. Certa vez, tive a oportunidade de testemunhar mestres criando tecidos com esses símbolos, e foi uma verdadeira arte, onde cada movimento das mãos estava impregnado de respeito pelas tradições e pela história. Se algum dia você estiver em Gana, não perca a chance de se familiarizar com o Adinkra. Essa linguagem simbólica abrirá portas para um mundo onde cada detalhe tem seu significado. Não posso deixar de mencionar que, quando se fala de Gana, é impossível não mencionar o traje nacional quente. Esse tecido vibrante e tecido à mão não é apenas uma tendência de moda, mas um verdadeiro símbolo da cultura ganense. Imagine, cada cor e padrão que você vê não é por acaso. Por exemplo, o vermelho pode simbolizar paixão, enquanto o verde representa fertilidade. Sempre que vejo esses tecidos, tenho a sensação de que eles estão se comunicando entre si, contando histórias que muitas vezes simplesmente não percebemos. Curiosamente, no passado, o quente era usado exclusivamente por reis e nobres, ou seja, era uma espécie de sinal de status. Era como se apenas ao vestir o quente você se tornasse parte de uma elite especial, o que, aliás, não impedia que ele parecesse deslumbrante em qualquer celebração. Hoje, o quente se tornou acessível a todos e é utilizado em uma variedade de roupas e acessórios, de vestidos de festa a bolsas estilosas. Esse tecido se encaixa perfeitamente na moda contemporânea. Eu até já vi designers locais misturando quente com silhuetas modernas, criando looks absolutamente únicos. Portanto, se você decidir adquirir algo em quente, saiba que você não está apenas comprando um tecido, mas se tornando parte de uma história que dura séculos e que continua até hoje. E quem sabe, talvez sua nova roupa conte sua própria história. Continuando o tema da cultura ganense, não podemos deixar de mencionar os tambores falantes. Esses instrumentos incríveis não servem apenas para criar música, mas também para transmitir mensagens entre as aldeias. Imagine como, em uma aldeia distante, onde os celulares,
para dizer o mínimo, não estão na moda, os tambores se tornam o principal meio de comunicação. Cada batida na membrana imita a tonalidade das línguas locais, como se os próprios tambores conversassem entre si. Sabe, quando ouvi pela primeira vez como as notícias eram transmitidas através desses ritmos, tive a sensação de que havia caído em uma peça antiga, onde cada nota é um capítulo separado da história. Por exemplo, um simples POC pode significar algo como está tudo bem, enquanto uma sequência de várias batidas pode comunicar algo mais sério, como um ataque inimigo ou uma celebração. Essa arte não apenas se preserva, mas é ativamente utilizada no contexto musical contemporâneo. Os artistas locais frequentemente experimentam com ritmos tradicionais, criando novos estilos musicais que atraem a atenção da juventude e inspiram jovens músicos. Assim, os tambores falantes se tornam não apenas um meio de comunicação, mas também um símbolo da vitalidade das tradições em um mundo onde tantas coisas mudam. Essa é a sua magia. Eles continuam a falar, mesmo quando a tecnologia transforma tudo ao redor. A propósito, quando falamos sobre a cultura ganense, é impossível não mencionar o mercado de Quejetia, que fica em Kumasi. Não é apenas um mercado, é um verdadeiro fenômeno cultural, o maior ao ar livre na África Ocidental. Imagine, fileiras infinitas de barracas, cheias de tudo um pouco, desde frutas e verduras frescas até artesanatos requintados que exibem a habilidade dos artesãos locais. Até os mais fervorosos amantes de compras se sentirão no paraíso, pois a variedade é de impressionar. E isso não é tudo. Quejetia não é apenas um lugar para comprar tudo o que se deseja, mas também um centro de vida social. Você não entra apenas para comprar algo. Você mergulha em uma atmosfera de convívio. As pessoas aqui discutem as últimas notícias, compartilham fofocas e simplesmente desfrutam da vida. Lembro-me de estar em uma das barracas, admirando os tecidos vibrantes, e de repente me vi no centro de uma conversa onde mulheres locais trocavam segredos sobre culinária e a vida. Era tão envolvente que quase esqueci por que estava ali. E é nesse caos de sons e cores que se revela a verdadeira alma de Gana. Todas as manhãs, o mercado ganha vida, e se você realmente deseja entender a cultura ganense, vale a pena passar aqui pelo menos algumas horas. É como uma verdadeira excursão à vida dos moradores locais. Quando falamos sobre a cultura de Gana, não podemos deixar de mencionar o futebol, a verdadeira paixão da nação. Sim, o futebol aqui não é apenas um jogo, é uma verdadeira religião, e nesse contexto, os Estrelas Negras são um símbolo de esperança e orgulho para milhões de ganeses. Este time não é apenas forte, mas está entre os mais poderosos da África, e suas conquistas apenas confirmam isso. 4 vezes campeão da Copa Africana de Nações. Impressionante, não é? Esses caras sabem como conquistar troféus, e suas partidas estão sempre cheias de drama, como em um verdadeiro filme. Lembro-me de ter assistido à final da Copa, e a atmosfera na sala era simplesmente elétrica. Cada gol provocava gritos, como se estivéssemos em campo. E no que diz respeito às Copas do Mundo, os Estrelas Negras também mostraram sua força diversas vezes, avançando para as fases eliminatórias e deixando sua marca na história. Assim que começa uma partida de futebol, com a participação desse time, as ruas se enchem de gritos alegres, e até mesmo aqueles que nunca se interessaram por esportes de repente se tornam especialistas em tática e estratégia. É como mágica. O futebol une as pessoas, e nesse momento Gana se transforma em uma grande família, onde cada jogo é uma chance de vitória e orgulho. Portanto, se você planeja visitar Gana, não deixe de tentar assistir a uma partida dos Estrelas Negras.
não é apenas um jogo, é um verdadeiro espetáculo de emoções, como se você estivesse fazendo parte de algo maior. Toda vez que penso em Gana, uma palavra surge na minha mente: hospitalidade. Até o ar aqui é impregnado de cordialidade, e os sorrisos dos moradores brilham como raios de sol ao meio-dia. Sabe o que me impressionou? Assim que pisei em terras ganesas, fui recebido de braços abertos com a saudação Aquaba, que em tradução significa bem-vindo. Isso não são apenas palavras, é toda uma filosofia que permeia o comportamento das pessoas aqui. Os ganenses realmente sabem como acolher os visitantes e fazem isso com tanta sinceridade que você se sente não apenas um turista, mas parte da família deles. Pode-se dizer que a cultura da hospitalidade aqui é a pedra angular da sociedade. Por exemplo, em cada aldeia há tradições próprias de recepção aos convidados, e mesmo que você entre em uma pequena casinha à margem, com certeza será oferecido algo delicioso, seja um prato local ou uma fruta exótica. Lembro de uma vez que entrei em um pequeno mercadinho e fui imediatamente servido com um abacaxi fresco, que era tão doce que quase chorei de felicidade. Enfim, se você planeja uma viagem a Gana, prepare-se não apenas para atrações deslumbrantes, mas também para ser cercado por bondade e calor, como se tivesse voltado para casa após uma longa jornada. Quando se fala de Gana, não se pode deixar de mencionar o Parque Nacional Cacum. Esta reserva é uma verdadeira joia, e sua famosa ponte suspensa de 350 metros certamente manterá você em suspense. Flutuando a 30 metros acima da floresta tropical, você se sentirá como se estivesse pairando entre as árvores, como um personagem de algum filme de aventura. Sempre acreditei que a melhor maneira de ver a natureza não é apenas caminhar por trilhas de terra, mas sim observá-la de cima. E em Cacum isso é realmente possível. Ao passear por essa ponte, você pode observar a vida selvagem que se desenrola abaixo de você, como em uma grande tela. Ouve o sussurro das folhas? Não é apenas o vento, é um verdadeiro espetáculo. Pássaros, macacos e, quem sabe, até espécies raras de animais que, como verdadeiras estrelas, se escondem dos olhares curiosos. O parque é famoso por sua rica biodiversidade. Aqui você encontrará vistas impressionantes de plantas e animais que não se vê em nenhum outro lugar. Portanto, se você deseja testemunhar como a natureza e a cultura de Gana se entrelaçam em um único lugar surpreendente, Cacum é exatamente o que você precisa. Adicione este parque à sua lista de lugares imperdíveis e você não vai se arrepender. Ao abordar as peripécias geográficas de Gana, não podemos deixar de mencionar que a capital deste país mudou de lugar 3 vezes. Sim, você não ouviu errado. Inicialmente, a capital estava em Cape Coast, depois foi transferida para Sekondi Takoradi e, finalmente, em 1877, escolheram Accra, que até hoje é o coração de Gana. Você já se perguntou por que as capitais adoram trocar de endereço? No caso de Gana, isso estava relacionado a vários fatores: instabilidade política, mudanças econômicas e, claro, o desejo de estar mais perto do mar. Accra, como uma metrópole moderna, se destaca entre seus predecessores não apenas por seu tamanho, mas também pela diversidade cultural. Aqui, tradições e modernidade se misturam, criando uma atmosfera única, onde é possível encontrar tanto mercados vibrantes e edifícios antigos quanto arranha-céus contemporâneos. Ao passear pelas ruas de Accra, você tem a sensação de estar em um colorido festival da vida, onde os moradores compartilham com prazer suas histórias e segredos. Sempre gostei de observar como, contra o pano de fundo de enormes outdoors e prédios altos, de repente aparece um mercado antigo, onde os vendedores, entre risadas, oferecem seus produtos.
Sem dúvida, não é apenas uma capital, mas um centro cultural que atrai pessoas de todo o mundo, o Punt. Portanto, se você está em busca de um lugar para mergulhar no espírito de Gana, Accra é exatamente o que você precisa. Quando pensei pela primeira vez sobre o patrimônio cultural de Gana, me veio à mente a ideia de quantas histórias únicas existem neste país, esperando para serem contadas. Mais de 100 grupos étnicos, cada um com sua língua e tradições. É como uma enorme paleta, onde se misturam as mais diversas cores. Grupos principais, como os Akan, Ewe, Gaadangme, Gurma e Moci Dagomba, criam uma incrível diversidade cultural que pode ser sentida a cada passo. Imagine como, em um mercado vibrante em Accra, você pode ouvir diferentes línguas, desde o Akan até o Ewe, e a cada diálogo descobrir algo novo. Fiquei impressionado ao saber que até mesmo em uma única aldeia podem se falar várias línguas, e cada grupo se orgulha de suas tradições. Por exemplo, os Akan são conhecidos por seus festivais coloridos e pela arte que é passada de geração em geração, enquanto os Ewe são famosos por suas danças e músicas que fazem o coração acelerar. A preservação dessa diversidade cultural não é apenas uma tarefa do governo, mas também dos próprios habitantes, que se alegrarem em compartilhar seus costumes e crenças com os outros. É isso que torna Gana tão única como um caleidoscópio cultural, onde cada movimento e cor contam sua própria história. E se você realmente quer entender o país, simplesmente pare na rua, converse com os moradores e permita que eles compartilhem suas tradições com você. É uma experiência incrível que ficará com você para sempre. Quando se fala de Gana, é impossível não mencionar seus festivais deslumbrantes, que transformam as ruas em verdadeiros teatros de cores e sons vibrantes. Imagine-se passeando pela cidade e, de repente, um verdadeiro desfile surge no horizonte. É o Festival Omovo do Povo Gá. Aqui, os moradores se reúnem para celebrar a colheita. E acredite, não é apenas uma festa, mas um evento completo, repleto de danças tradicionais, músicas e, claro, uma abundância da culinária local. Você pode ver homens e mulheres em trajes coloridos e máscaras dançando ao som dos tambores, enquanto o aroma de peixe frito e milho paira no ar, fazendo o seu coração bater mais rápido. E se você pensa que isso é tudo, você está muito enganado. O festival Aquacidai do povo Akan, celebrado no início do novo ano segundo o calendário tradicional, também não deixará você indiferente. Cada canto aqui está repleto de alegria e diversão. Os participantes se vestem com roupas coloridas e trocam presentes, como crianças em uma festa, e esse espetáculo é simplesmente hipnotizante. Você não conseguirá resistir ao desejo de experimentar as iguarias locais, que são generosamente apresentadas nesses festivais. Não é apenas comida, é toda uma história contada em cada prato, que revela a cultura e as tradições do povo. E se você tiver sorte, poderá ver mestres criando suas obras de arte diante dos olhos dos espectadores, demonstrando a habilidade de suas mãos. Cada festival não é apenas um evento, mas sim um mundo inteiro no qual você mergulha, permitindo-se fazer parte dessa experiência cultural única. Ao concluir nossa viagem pela Gana, não posso deixar de ressaltar como este país impressiona com seu rico patrimônio cultural e suas maravilhas naturais. Desde festivais vibrantes até majestosos parques nacionais, a Gana é um verdadeiro tesouro para os aventureiros e amantes da história. Aprendemos sobre tradições fascinantes, como o Festival Homovo, que transborda energia e alegria, além do Festival Aquacidai, onde cada canto se enche de risadas e generosidade. E não podemos esquecer das praias deslumbrantes e das paisagens pitorescas que fazem da Gana um verdadeiro paraíso para os turistas.
Em resumo, pode-se dizer que a Gana não é apenas um país, mas um verdadeiro caleidoscópio de emoções e experiências que vale a pena ser visto com seus próprios olhos. Se você gostou da nossa viagem virtual e deseja saber mais sobre a cultura, a história e a beleza dos diferentes cantos do mundo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Deixe seu like se você achou interessante e comente quais aspectos da Gana mais te impressionaram. Vamos juntos explorar nosso mundo incrível.